Olá, eu sou Silvestre Mergulhão, CEO e fundador da Impulso. Como vocês já sabem, não queremos ser guru de nada, não queremos falar sobre os 4 segredos do sucesso ou sobre como fazer gestão por OKRs. Falaremos sobre pessoas, valores e comportamentos e também sobre como foi a jornada dos nossos convidados desde seus mais longínquos tempos até os dias de hoje. Convidados esses que estão à frente de tecnologia e inovação nas maiores empresas do Brasil. Também descobriremos suas grandes verdades inconvenientes, dilemas e contradições em cada passo das suas experiências liderando pessoas. E hoje eu estou aqui com o Renan Santos, CTO da CertSign. Por favor, quero saber sobre seus valores. Bem-vindo. Pô, prazer. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer participar do podcast. Bom, eu vi que o tema é profundo, né? Aqui é pra gente falar com o coração, né? Vamos dizer assim. Sem dúvida. Quando a Cara, gente fala de gestão de gente, não tem tem como que não. ser, né? Tem que Não ser. tem, puramente, ainda mais numa era de inteligência artificial. Se a gente não se controlar e cuidar das pessoas, as coisas se perdem, né? Mas vamos lá, cara. Eu acho que meu principal valor da vida, assim, é transparência. Transparência eu acho que gera confiança, gera conexão e isso faz com que, tanto no mundo corporativo, quando a gente está lidando com grandes times, né, gestão de pessoas, eu acho que isso é um primeiro passo para você ter uma relação saudável, de cumplicidade que é necessária, que a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, né, nem tudo sai como planejado, então tem bastante, e na área de tecnologia, então, com essa loucura mais ainda. Então, eu acho que o valor mais importante que eu tenho é o valor da transparência. Eu acho que ele é a base de tudo, assim. Tanto nas relações com seus superiores, com a relação com o time, com os pares, no dia a dia, eu acho que isso é o pilar fundamental, assim. É para começar a brincadeira, a gente tem que ter muita transparência para a geração de confiança. Sim, mas a transparência, sem dúvida, né, ela faz parte, para mim, né, eu entendo um pouco como integridade, né, que também é uma palavra uma palavra que eu também gosto de usar como sendo um valor. Mas eu tenho um desafio com essa da transparência, né, que às vezes tem coisas que a empresa não permite a gente abrir para os nossos liderados, né, e isso normalmente se torna um dilema, né, para quem tem a transparência como valor, como eu, como você. Sim. É normal. A gente está num mundo corporativo onde existe sigilo, existe estratégia e nem tudo pode ser divulgado para todo mundo. Mas eu acho que isso não atrapalha a transparência, né? Eu acho que para ser transparente você pode colocar questões que são sigilosas, que não faz sentido a gente estar discutindo se não foi alinhado ainda dentro da empresa. Então eu acho que isso não inibe a transparência, né? É claro que ela não é irrestrita, não é uma transparência, uma transparência irrestrita de qualquer forma, então a forma diz muito, não só o conteúdo. Claro. Saber com quem que são os interlocutores, com quem você está falando. E se precisar ser transparente mesmo, que aquilo não pode ser compartilhado. E eu acho que todo mundo tem que ser profissional para entender as nuances do negócio. Boa. Que outro valor temos? Bom, eu acho que liberdade é um valor super relevante também, né? Além da transparência, a liberdade. E aí, isso na gestão, eu acho que o que faz uma evolução de carreira de grandes lideranças é você saber dosar a liberdade com responsabilidade. Então, a liberdade é um valor que eu exercito bastante com o meu time e eu também considero um dos mais importantes para mim. Você ter liberdade, porque é na liberdade que você... que é com liberdade que você entrega performance. Eu acho que tudo que é dentro de uma caixinha muito rígido te limita. A liberdade com responsabilidade, obviamente, que também não é irrestrita, como qualquer valor, eu acho, não pode ser restrito, não pode ser levado ao pé da letra. Eu acho que isso traz mais performance, traz mais engajamento, traz mais conexão com as pessoas. Eu gosto muito de liberdade também. Você tem no seu âmbito pessoal também o uso de liberdade como valor? Ah, com certeza. No contexto corporativo ele faz mais sentido ser aplicado, mas no contexto pessoal também. Eu acho que todo mundo tem que exercitar isso no dia a dia, né? Primeiro, o autoconhecimento para você buscar a liberdade. Porque se você não se autoconhecer, você não sabe se o que você quer, que realmente o que você quer, ou se você tá indo numa onda. Exato, Então, senão você não tá sendo só um boi da manada ali, né? Exatamente. Então, eu acho que a liberdade no âmbito pessoal, mais do que a palavra bonita, eu acho que ela tá muito relacionada para mim. Ela me vem com autoconhecimento, de você entender o que é ser livre, né? O que você faz, o que você
o que você considera importante para lidar. E sabendo também que no mundo pessoal você geralmente nunca tá sozinho, né? A gente é uma raça que tá sempre em conjunto, né? Sempre com várias pessoas, então a gente precisa entender que ponto que é a nossa liberdade, mas tem a empatia do outro lado de entender a liberdade dos outros também, né? E em que momento que você coloca bloqueios nessa liberdade que pode ou não interferir na liberdade do outro. Boa, não, é exatamente, né? Porque qual é o limite, né? Até você invadir o espaço de alguém, atrapalhar o outro, né? E aí tem esse dilema, né? Sobre a liberdade. E tem mais um valor? Bom, como eu falei bastante de liberdade, transparência, eu vou mais para evolução agora. Eu acho que o ser humano se motiva muito com esses valores, mas todo mundo quer evoluir, né? Dificilmente você existe, mas dificilmente você encontra as pessoas que querem ficar estagnadas ou tá tudo bem, querem continuar aonde estão. Geralmente o ser humano se motiva muito com a evolução, né? De olhar para frente, olhar para o futuro, aonde ele pode chegar, e isso como ser humano, corporativamente, como financeiramente também, todo mundo quer as realizações pessoais, então eu acho que isso é um terceiro valor super importante. Algum tipo de evolução sempre tá envolvida, né? Não necessariamente é a financeira, né? Acho que isso que é importante, né? Tem muita gente motivada pelo financeiro, o que não tem nada de errado, né? Mas algum tipo de evolução normalmente tem, né? Tem que ter, mesmo que difícil seja... ver uma estagnação total, né? Até porque tem a frase feita, errando é que você aprende. Eu acho que errando também você evolui, cara, porque você tá aprendendo as coisas e tá mudando a sua visão de mundo, você tá se moldando a isso. Então, eu acho que a evolução é um valor fundamental para as pessoas que têm ambição, que querem buscar alguma coisa, e até quem não tem essa ambição que a gente está tangibilizando aqui, o ser humano ele é programado para isso, entendeu? E aí, em cada momento da vida, eu acho que tem um conceito de o que é evolução, né? Então, se você está num estágio da vida diferente, a evolução vira outra coisa. Mas eu acho que sempre esse olhar para frente, de mudança e etc., eu acho que é fundamental. Boa. Você falou disso, me lembrou. Errando que se aprende, né? Isso me lembrou um livro do Daniel Pink, onde ele fala dos 4 tipos de regrets. Porra, agora me dei uma de maluco aqui. Qual é a tradução de regret? Arrependimento? Arrependimento, isso. Ele fala sobre os 4 tipos de arrependimento, né? E aí normalmente está associado a um erro, né? E aí ele comenta nas palestras dele sobre isso, e ele fala que existiu uma trend, virou um trend topic no Twitter, no passado, né? Várias pessoas famosas publicando no regrets, assim, tipo, sem arrependimento e tal. E ele falou, gente, não é que não é sem arrependimento. Olha para os arrependimentos, né, e para os erros para a gente aprender com eles, mas não que a gente não vai sentir arrependimento. Senão deixa a vida me levar Para com esse negócio de sem arrependimento. Não, arrependa-se sim, mas aprenda com os arrependimentos. Sabe? Cada um monta o storytelling que entende, né? Então, mas eu concordo muito com essa visão. Não adianta se martirizar pelos erros, né? Você tem que tirar alguma coisa positiva e construtiva disso. Porque tá dado. Aconteceu, tá dado. Olha pra frente e vamos ver como é que a gente evita isso no futuro. E aí, falando aí um pouquinho sobre evolução, você é uma pessoa que gosta de estudar mais nos âmbitos formais, né? De uma escola, de uma faculdade, de um mestrado, ou dos âmbitos mais informais, de estudar por conta própria, de leitura? Cara, etc. eu assim, eu gosto dos âmbitos formais. Eu sou ainda muito... Toda a minha evolução técnica e científica foi através de âmbitos formais, né? Tanto na faculdade, quanto no MBA, pós-graduação e etc. Mas eu confesso que, cara, nos últimos, 10 anos, é impossível você... com a velocidade das mudanças tecnológicas, é impossível você conseguir acompanhar com saltos formais. Então, você tem que virar autodidata, você tem que gostar de aprender, não importa o que você está aprendendo. Então eu mudei radicalmente não é que eu goste, mas eu tive que me adaptar à realidade do mundo, assim. Se você for ficar esperando sentar numa sala de aula para aprender as coisas, você já
já passou, entendeu? Imagina hoje em dia, né? Sentar na sala de aula para aprender sobre IA, Não. a IA já foi, né? E teve até, esse ponto, a gente fez um evento de abertura no começo do ano da empresa, com o kickoff que a gente fez, chamou toda a empresa e tal, e uma das perguntas foi justamente isso. O que a empresa planeja de treinamento de inteligência artificial? Eu falei assim, gente, se joga e vamos pra cima. Isso aqui não é uma coisa da empresa, isso aqui é uma coisa do mundo, da vida, né? Então, e a inteligência artificial, por si só, ela já é uma ferramenta de aprendizado que é surreal, assim. Então, se você tentar, você vai extrair muita coisa dela lá para aprender. Então, não é que eu gosto disso, eu acho que o formalismo te deixa numa cadência melhor, você consegue numa profundidade maior. Então, eu continuo achando que a formação sólida e robusta é super importante nos dias atuais. Pô, mas é a aplicação prática. A aplicação prática é um outro fator relevante. Mas se você não tiver uma base sólida, falando de computação, falando de tecnologia, Sim. Eu acho que as coisas não se encaixam bem. Então, é um pouco desse paradigma. Sim. Eu sou muito do mundo do prático, né, da tecnologia aplicada, mas eu fiz faculdade, foi muito importante para mim. E eu lembro, na faculdade, eu estudei algumas das coisas básicas da computação, né? Estrutura de dados, né, complexidade de algoritmos, né? Enfim, entre tantas outras coisas. E aí foi impressionante, porque mais tarde, né, quando eu comecei a desenvolver algoritmos mais complexos, né, e coisas usando volumes de dados relevantes e tudo mais, e aí trabalhando, né, junto com pessoas que não tinham tido a oportunidade de aprender sobre estrutura de dados, eu programei estrutura de dados em C, né, fazer Malloc, Alloc. Não, mas fazer os algoritmos, né? O bubble sort, aquela quick sort, aquelas várias formas, né, de estrutura de dados e de sorteamento, de organização, né, de dados, ordenamento de dados e sobre a complexidade dos algoritmos, odd não sei o que e tal, aquela coisa toda. Ficou evidente assim o quanto que eu conhecer esse mínimo dessa estrutura formal e tudo fez diferença quando eu fui criar algoritmos para coisas mais complexas, né? Sim. Então assim, reconheço completamente a necessidade da gente ter um estudo profundo. E aí você está certíssimo que o estudo formal normalmente favorece a gente conseguir ter uma profundidade, né? De novo, ele não resolve tudo, cada pessoa aprende de um jeito. Mas você sabe que você falou aí de algoritmo e tudo mais, me veio uma lembrança da faculdade muito legal, que era a parte de álgebra relacional. Não sei se você lembra. Sim. Cara, eu nunca vi na prática o mercado aplicar. Mas no começo da minha carreira eu comecei muito na parte de banco de dados, né? E, cara, era impressionante como o conceito de álgebra relacional ajuda você a criar modelos de dados mais complexos e tudo. Tipo assim, eu perguntava assim, por que as pessoas não aplicam isso? Porque fica tão mais fácil você entender e tudo mais. Então, eu acho que falta mesmo alguns conceitos científicos para serem aplicados no dia a dia. Alguns vários, né? São conceitos que são científicos realmente, mas tem muita coisa profunda na prática que eu acho que é usado até hoje em dia. Eu costumo falar que é o seguinte, né? Cada ano que passa, são mais camadas de abstração que são criadas, né? No fim do dia, cloud, IA, cara, tem um servidor lá com um cabo de rede plugado. Plugado, exato. Então, e as ondas que vão acontecendo no mundo, elas vão criando essas abstrações e você vai vendo claramente as gerações sendo formadas perdendo informação lá de trás. Perdendo as então, informações, pelo caminho. Veio a onda da cloud, eu tive o privilégio de já ter montado cloud privada, conhecer data center profundamente, então quando criou a abstração, eu falei, nossa, facilitou toda a vida. Mas para quem já pega esse jogo montado, que tá por baixo, para muita gente não vai fazer diferença nenhuma, mas para situações complexas e específicas é importante. Então esse é um dilema do mundo, eu acho. É um dilema do mundo. E sempre vai precisar ter alguém para plugar o cabo de rede e entender de baixo nível para conseguir ser capaz de continuar evoluindo os sistemas de cloud, né? Exatamente. Então, algumas pessoas no mundo vão precisar entender profundamente disso para sempre. Exatamente, né? Com certeza. Até entrar novos paradigmas, computação quântica, coisas que vão mudar o paradigma da computação. Mas até hoje nós estamos usando HTTP, que foi feito em 1900 e bolinha. Então, cara,
Tudo são formas de você manipular o protocolo, mas, cara, tá tudo, a essência continua a mesma, né? Nossa, esse estudo, né, dos protocolos baixos de rede também foram muito legais, assim, do TCP, do DP. Aham. Eu gostava de estudar isso, A parte gostava. das 7 camadas de rede. É Então, essa isso, parte. é. Eu nunca me dei bem com rede, Aham. mas saindo da faculdade, como eu entrei na área de infraestrutura no começo, aí eu peguei o livro, eu acho que era o Tannenbaum que fazia livros Tenenbaum. de redes. Aí eu falei, não, agora eu vou destruir isso aqui. Aí eu peguei mesmo e entendi. Na faculdade eu não conseguia, cara, não entrava na minha cabeça pra que tanto nível de complexidade e tal, Aham. e não me interessava muito. Aí no trabalho que eu corri atrás do prejuízo, com conhecimento acadêmico, mas fora da academia. Boa, muito bom. Nossa, eu adorava, cara. Eu puxei muito cabo de rede na vida. É, quem nunca, né? Então aqui, já que a gente tá falando dessas skills aleatórias, né? É, Puxar boa, cabo de boa. rede, né? Hoje em dia você liga tudo no Wi-Fi, né? É, Bem mais mais fácil. fácil, mais fácil. Mad skills, aquelas habilidades fora da caixa que você traz da sua vida real, da sua vida pessoal para o trabalho, ou do trabalho para a vida pessoal, ou você leva do hobby para o trabalho e tudo mais. O que você pode contar dessas habilidades fora de série? Fora de série é por sua conta, vai. Mas, cara, tem uma coisa que pode parecer um pouco clichê, porque eu já vi muita reportagem sobre isso, matéria, mas eu jogo tênis. Eu jogo tênis há 10 anos, né? Então comecei depois de velho, eu nunca tive essa oportunidade na infância. E aí eu comecei a jogar pra não me machucar. Porque jogava futebol, me machucava toda vez. Falei, pô, tem que parar de me machucar aqui e comecei a jogar tênis. Mas, cara, você sabe que eu acho que o tênis desenvolveu habilidades de concentração, tomada de decisão e, e antecipação de visão que eu uso pro dia a dia, cara, sem brincadeira, assim. Então eu acho que, porque num jogo, não sei se você já jogou, já participou, cara, num jogo cada troca de bola, você tem, é uma decisão que você tem que tomar e o jogo é uma montanha russa, assim, de você tá a um ponto de ganhar o jogo e você pode perder o jogo. Então, eu acho que ele proporciona essa habilidade que me ajudou muito na parte de liderança. Uhum. Não, curiosamente, eu joguei paddle pela primeira Pô, vez semana passada, que né? legal. Nunca tinha jogado paddle, já tinha jogado tênis, mas de forma muito rudimentar, num Aham, passado muito aham. distante, né? Mas aí eu joguei paddle, tinha um professor, ensinou, legal, e eu adorei, assim, é um jogo muito legal, mas você achou pouco arriscado pro joelho? Eu achei muito arriscado pro joelho, eu achei que eu posso me lesionar. É que, cara, vamos lá, dado um contexto que você tá jogando bola com um monte de brutamonte, que o Beleza, tênis é menos impactante, mas tá de bom. fato a idade vai chegando e com certeza as lesões vão vir. É. E eu até tive, eu comecei a jogar tênis no primeiro mês eu rompi o ligamento do tornozelo. Aí, tá Então eu vendo? falei, pô, não serve pra nada isso aqui, eu vim no lugar errado, e tal. Mas é que culpa minha, não tava usando o calçado adequado. Eu falei, não, Ah, não tá. precisa comprar tênis de tênis, vou usar um tênis normal. Não Não, façam não isso façam isso, porque é um atentado contra você mesmo. Uhum, Mas depois disso, eu nunca mais me machuquei tá. mais sério, sabe? Mas, pô, além da concentração, o mental, cara, o mental no tênis é um negócio inexplicável, assim. Eu já joguei jogo do cara, claramente, o cara é muito pior do que eu, e eu tomava um sarrafo do cara e não Uhum, conseguia virar. Eu tentava mudar a estratégia e não conseguia. Então é muito legal para você exercitar, você concentrar essa frustração e ter essa disciplina de tentar uhum. alternativas É. pro que tá acontecendo. Mas É eu, muito. mas eu identifiquei isso que você comentou, desse negócio de esperar a bola, e aí você saber se posicionar, e aí você É, correr pro lado certo, né? E no paddle ainda é mais curioso, né? Porque como você pode deixar a bola bater no vidro atrás, tem mais variáveis, então né? você pode usar o vidro a seu favor, É, né? é, Então, no tênis a bola bateu, saiu, né? Ali é. não, saiu, bateu no vidro, você ainda, Tá ainda valendo. pega, entendeu? Então tem essa questão é muito divertido, assim, e Sim. foi num contexto exatamente de uma experiência de um grupo de líderes, né? Executivos. Executivos, Legal. e que estava ali para aprender a jogar, mas com essa conexão do como a gente consegue levar esse tipo de estratégia para dentro do negócio, né? E aí Sim. saber esperar o momento certo, saber a hora de dar a raquetada. Tem Então muita analogia, teve cara. O essa jogo tem conexão. muita analogia mesmo, assim. É impressionante. Uhum.
E além da vitalidade que você ganha, assim, pelo menos segundo vários estudos, você ganha alguns aninhos de vida aí, porque é um cardio surreal, assim. Eu jogo um jogo de 2 horas, sei lá, passa de 8, 9 mil passos, você anda demais, assim. Eu gostei bastante, foi, muito bom. foi uma experiência boa. E aí, se você pudesse conversar com o seu eu do passado, nos momentos em que você assumiu as primeiras posições de liderança, quais seriam as dicas que você daria pro seu eu do passado? Cara, que pergunta difícil. Não, primeiro eu tranquilizaria e falar assim, cara, vai dar tudo certo, tá? Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Pelo menos tá dando tudo vai certo. passar, vai passar. Vai passar. Mas eu acho que uma dica sempre é não se precipite, assim. As decisões não precisam ser tomadas imediatamente. Algumas sim, obviamente, mas O que seria uma precipitação? uma precipitação é você agir no calor da emoção. Você tá numa posição de liderança, você vai sofrer muita pressão, né? Você vai ser pressionado por todos os lados, principalmente numa área de tecnologia, de empresas que têm tecnologia como negócio. Então, eu acho que você saber ler o ambiente e respirar antes de tomar uma decisão é uma dica valiosa, assim, para você encontrar o melhor caminho para resolver um problema. E confie no seu time. Assim, se você não montar um time que você confia, nada vai dar certo. Então essas duas dicas eu acho que seriam as principais. Montar um time melhor que você, sem medo de ser feliz. Não é papo de vendedor. Cara, monta um time melhor do que você, cada um na sua vertical, que aí as coisas vão se encaixar. Então seriam essas dicas aí. Como é que você identifica as pessoas que são melhores que você? Puxa, cara, isso é complexo, Eu tá? sei que é. Muito complexo. Bom, eu acho assim, eu tenho 18 anos de carreira, 18 anos mais ou menos, e uns 12 de gestão e 10 de diretoria. Cara, então, ao longo desse período, você identifica características das pessoas, não só técnicas. Eu particularmente, eu gosto de ter uma liderança técnica, né? Eu acho que também nunca trabalhei em empresas de 10, 100 mil funcionários, que aí eu acho que a gestão muda um pouco o perfil. Mas em empresas 500 funcionários, 2 mil funcionários, que era a empresa anterior que eu estava, por exemplo, eu gosto muito de uma liderança técnica. Então eu olho para a questão técnica, mas como que a pessoa resolve o problema. Como que é a organização mental dessa pessoa em resolver o problema. E não pode ser igual ao meu, cara. Assim, tem que ter uma ótica com uma experiência diferente, que naturalmente as pessoas têm. Mas tem que ter uma visão diferente e construtiva. Então, assim, pessoas que são curiosas, são críticas, que não se adaptam a... Que assim, não tá no vocabulário dela falar assim, não, por que é isso assim? Porque é assim, sempre foi assim. Então, eu acho que você identificar esse inconformismo pelas coisas e uma visão sistêmica, crítica de tudo, eu acho que isso é um belo começo. E a veia técnica, que eu gosto bastante de trabalhar com veia técnica, porque minha escola foi muito técnica, de gestão também. E eu acho que quando você falar a língua do time, você precisa conhecer o que os caras estão fazendo. Não no detalhe, não abrir código com o desenvolvedor, mas ajudar a resolver problema de arquitetura, problema de conceito, de escala e tudo mais. Então eu olho para esses fatores. Boa, muito legal. Eu gosto muito da criatividade, assim. A criatividade para mim é um que me pega. Quando aparecem as soluções criativas que eu olho assim e falo, caraca, eu nunca pensaria nisso aqui. Cara, isso me chama muita atenção. Teve essa semana que aconteceu. Foi algum problema que a gente. E assim, meu perfil é muito também pragmático. E geralmente tecnologia é muito assim, né? Então você foca na solução. Cara, calma, entende o problema antes. Dá um passo para trás e entende o problema antes. Sim. E aí, nessa brincadeira, aparecem soluções criativas que você, cara, não é esse. A solução que você criou vai ser uma solução de médio prazo que vai resolver o problema, mas uma solução de curto prazo que não tem nada a ver com o problema. Tão simples. A gente teve um problema que era tão. Pra você entender o que eu tô falando. Era um problema que tinha algum endereçamento errado aparecendo para um cliente, estava aparecendo um nome interno nosso lá, que, porra, era um negócio chato pro cliente ver aquilo, não fazia sentido, era uma nomenclatura interna que reverenciava
coisas internas da empresa, não fazia sentido. E aí todo mundo, não, como é que a gente resolve? Como é que tá a configuração dos clusters? Vamos olhar, tal, 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 tal. Aí chegou um cara e falou assim, não, é só a gente tirar da mensagem de erro. Eu falei, Então tira. então tira, entendeu? Porque o problema não era o erro em O si, erro em si. era a mensagem que tava aparecendo pro cliente. Aham. Eu falei, então, porra, é tão óbvio quando o cara fala, mas tá todo mundo preocupado com a parte técnica de Aham. olhar pro cluster, qual é a configuração que tá errada, balanceamento de carga e tal. Então isso também me chama muita atenção, cara. Boa, Você é. conseguir dar um passo para trás e olhar para um outro prisma que ninguém tá olhando. Isso faz muito sentido mesmo. Muito bom, né? E aí, como é que você equilibra a necessidade de ser autêntico, né? No papel de liderança não tem como a gente não ter a nossa autenticidade, né? Com as expectativas que o papel de liderança exige de nós, muitas vezes exige dos nossos liderados e também dos nossos líderes, né? Como fazer esse equilíbrio Você diz de autenticidade da. da sua forma de trabalhar, né? Da sua forma de ser, né? Como ser você mesmo, né? Mesmo que em alguns momentos isso conflite, né? Com a expectativa que as pessoas têm em relação ao Boa. papel de liderança. Cara, assim. Eu acredito que o mundo profissional, a gente tá. Pelo menos eu me sinto assim, tá? Eu tenho um olhar lá que eu tenho um papel. Eu não sou o Renan lá da vida real, apesar de ser. Mas eu tenho um papel lá. Eu tenho um papel institucional, que é a minha posição, e eu tenho um papel com a empresa que eu tô. Então, assim, eu me coloco muito nessa de olhar para a empresa, para os interesses da empresa e mesclar com as minhas características. Afinal de contas, eu tenho as minhas características. Então, eu protejo dessa forma, assim, de olhar muito com a ótica da empresa, do meu papel dentro da empresa e como que o que eu posso conciliar sem que isso viole algum valor pessoal meu. Sim. A partir do momento que isso começa a violar algum valor pessoal meu, aí começa a perder sentido eu estar naquela empresa. Então, eu controlo, não sei se eu respondi, Não, mas eu acho que é um pouco isso, nessa mas linha, isso, tá? exato. Você falou, por exemplo, de transparência, né? Transparência e honestidade. E aí, se a empresa começa a não ser transparente com você. Cara, não serve pra mim, assim. Se a empresa não é transparente, não é nem só pela minha posição, que hoje tô numa posição de nível 1, junto com o presidente da empresa e tal. Então, cara, pra mim tem que ser mais transparente ainda, porque tem muita coisa envolvida, É um né? nível de confiança ainda É maior, um né? nível de confiança muito maior, cara. Tem 150 pessoas no seu time, que você que você é esse papel para eles. Então eu tenho a minha marca, vamos dizer assim, corporativa, ela não pode ser arranhada por alguma coisa da empresa. Então eu me preocupo muito com isso. Então, se não tem algum valor da empresa que tá indo totalmente contra, cara, eu vou arrumar minhas coisinhas e vou pra próxima, porque claro que não é tão simples Claro, assim, lógico. né? As coisas não são situações, então pra mim chega, não é assim. Mas você vai sentir, você consegue perceber o ambiente que está inserido e as situações que estão acontecendo, né? Que as empresas lidam, a parte de cultura das empresas é a parte mais complexa, porque ela lida basicamente com o ser humano e como as coisas acontecem lá dentro. Existe a cultura falada e a cultura praticada, sempre. Quanto mais próximas elas estiverem, mais transparente é a empresa e mais coerente é a empresa. Mas, cara, tem empresas que tá muito distante o que você fala, o que você executa. Então, quanto mais distante isso vai ficando, de uma forma geral, as pessoas já não acreditam mais naquilo. Então, isso começa a ferir realmente, porque ou alguém que tá muito confortável com uma inconsistência gritante que tá acontecendo. É muito difícil encontrar alguém assim. Sim, Então, eu exato. acho isso um ponto chave mesmo nosso. Boa. Muitos líderes enfrentam críticas e resistência, né, ao ter que implementar mudanças significativas, né? Como é que você mantém a sua visão nesses momentos assim de adversidade, né? Como é que você vende suas ideias tanto para cima na empresa, muitas vezes, né, quanto para baixo, né, para os seus liderados, né? Entendendo também, né, que todas as partes normalmente precisam ser ouvidas, precisam se sentirem ouvidas, né, fazendo parte, né, do processo. Pô, legal. Essa eu acho que é uma das partes mais difíceis
do trabalho, você conciliar todos os interessados assim. E não tem, como eu lido com isso, é com muita transparência, que são os valores fundamentais, mas mais do que isso, eu acho que é a gente, no que for possível, sempre colocar o time para decisão junto, explicando por quê, qual é a problemática, colocando o problema na mesa e discutindo no que for possível, obviamente. Mas o engajamento das pessoas, eu acho que ele é despertado e cai a ficha quando você explica profundamente o porquê antes do que você vai dizer. Então, o motivo daquilo, a ligação estratégica que tem, não precisa ser profundo, pode ser simplesmente, cara, é isso por conta daquilo. E fazer as pessoas entenderem realmente que a gente está num ambiente corporativo que, não sei qual a situação, mas se for uma situação uma situação complexa, você vai ter que lidar com situações complexas e abrir o jogo com a galera, mas no que for necessário abrir. Então eu acho que assim, abrindo o porquê e trazendo a pessoa para o centro do problema, eventualmente mostrando as opções que estavam na mesa e por que essas opções não foram acolhidas. Então eu gosto de fazer assim, com muita comunicação, né? É o famoso change management que a gente faz, né? De trazer todo mundo para o jogo, explicar o que estava na mesa, qual o caminho que foi decidido, por que foi decidido. E aí tá todo mundo on board, cara, porque... E se não tiver, cara, assim, tem papéis que precisam tomar decisões. As decisões nem sempre são... Nem sempre vão agradar a todos. Nem né? sempre vão agradar a todos. Então, assim, eu gosto muito de deixar claro, assim, gente, olha, se é uma decisão que também não me agrada, faz parte, vamos pra próxima. Quem tá junto, tá junto. Então, eu acho que é assim. Boa, legal. E aí teve algum momento em que você virou a chave e percebeu que era possível conquistar as coisas e se realizar por si, né? Independente da visão de outras pessoas, aquela frase não sabia que era impossível, foi lá e fez, ela faz sentido pra você? Cara, faz, não, com certeza faz. Eu acho que tem vários episódios, assim, marcantes pra mim. O primeiro, o mais marcante, foi antes de começar minha carreira... Foi o começo da minha carreira profissional no colegial, cara, assim. Sempre fui bem na escola, ok. E sempre tirava nota boa quando estudava. Quando não estudava, ia mal, como todo mundo vai. Então, assim, não tinha talentos absurdos nem nada do tipo. Era esforço, dar resultado. E, cara, quando eu fui... aí eu tava no segundo, terceiro colegial, pô, toda naquela de feira, o que você vai fazer da vida e tal. Putz, eu tinha, assim, era alguma coisa com computador. Eu lembro de ter olhado em engenharia, computação, ciência e computação, informática biomédica que tinha na USP Ribeirão. Falei, o que é isso? Aí fui pra feira de trabalho pra entender, legal. Aí eu fui fazer vestibular no terceiro colegial. Cara, aí eu tomei uma pancada da realidade do tipo assim, cara, se você quer uma faculdade pública, uma USP, porque eu morava em São Carlos, sou de São Carlos, e lá tem USP. Passava em frente à USP todo dia, não, vou estudar aqui. Vou estudar aqui. Caiu a você ficha. já tava considerando como ganho. Aí no vestibular do terceiro colegial caiu a ficha do tipo assim, não, cara. Você olhava candidato por vaga e tal, mas, cara, minha nota não passei nem a primeira fase. Aí, o que eu falei? Não, peraí. Como é que eu faço pra... Aí eu entrei no cursinho, aí, cara, aí a minha meta de vida, minha disciplina foi passar na faculdade, foi estudar, e eu mudei radicalmente a minha rotina. Então, o que eu tinha de vida mansa, entre aspas, no terceiro colegial, no cursinho, cara, era 12 horas por dia, ou em aula, ou pós-aula estudando. E resumo da ópera, depois de um ano de cursinho, cara, passei em todas as faculdades que eu entrei. Inclusive na USP, que foi o que eu fiz. E isso me mostrou, caiu a ficha, me mostrou do tipo assim, cara, era impossível, né? Aí você foi lá e fez. E isso destravou muito a minha cabeça da importância da disciplina na vida. Seja disciplina para estudar, disciplina para cuidar da sua saúde, exercício e tudo mais. Exercício eu demorei um pouquinho mais para pegar disciplina, eu peguei mais quando meu filho nasceu. Mas eu acho que isso foi um maior change, assim, no começo da vida, assim, porque Porra, incrível. se não tem essa virada lá, eu não estaria aqui, entendeu? Eu estaria fazendo outra coisa e tudo mais, porque eu acho que isso foi um paradigma importante que foi quebrado, e aí foi muito positivo. Muito bom, cara. Eu tenho uma frase
E muitas vezes eu fui criticado por comentar essa frase, mas eu vou falar ela aqui novamente, correndo o risco de ser criticado de novo. Que Normal. é assim, amigo, não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra ninguém, é isso aí, cara. E se você esperar cair do céu, não vai Não vai cair, cair do cara. Não céu, vai. não vai. E aí devem ter umas 2, 3 coisas que te enchem de energia ou que te drenam de energia. Você tem aí na sua cabeça? Putz, que enche de energia, não tenho o que falar. Meu filho, minha esposa, minha família. Putz, eu Tá sou perto da família. perto da família, viagem. Nossa, não tem nada mais revigorante que uma viagem com a sua família para passeio. Eu sou hobby, né? Quando tem dinheiro, vai viajar. Pra mim, esse é o mantra da vida, porque aí você cria os momentos, você cria as experiências, você cria as lembranças. Então, acho que isso não tem preço. Ai, lembrança é tão bom, né? É bom, cara. É muito bom. Pô, eu deixo passando o Google Fotos lá em casa. Aham, E ele pega automático as fotos que você vai tirando. sei. Puta, é sensacional, cara. É sensacional. Você vai vendo, você vê toda a viagem que você fez, seu filho crescendo. Putz, isso é muito foda. É, Acho muito legal. teve alguém, cara, eu não lembro quem falou, não lembro nem se foi uma pessoa pública ou se foi uma pessoa próxima, falou assim, a seguinte frase, num contexto desse de viagem, né, de fazer umas coisas bobas, bobas entre aspas, assim, na viagem, né, aí foi perguntado, o que você tá fazendo? Aí a resposta foi, tô criando memórias. Cara. Esse é o melhor slogan pra qualquer venda de coisas que você for viajar. Porque, de fato, cara, não tem preço, né? Mastercard não tem Não preço. tem preço. Então, eu acho que é a parte que mais me dá energia, pensando de uma maneira ampla e geral. E no cotidiano é a disciplina, cara. Academia todo dia, 5:30 da manhã. Putz, isso me dá uma energia pro dia a dia, sabe? De você. Depois que você realiza um treino cedo, eu gosto muito de treinar cedo. Tem gente que gosta de treinar à noite. Puta, à noite eu não funciono pra treinar. Mas eu gosto de treinar cedo, jogo tênis, gosto de fazer natação também. Eu acho que fazendo isso você dá um check e aí você vai pro dia do trabalho revigorado, assim. Então, no micro, a parte de fitness, vamos dizer assim, que começou nos últimos 5 anos, e no macro, viagem e família. E o que drena, putz, muita coisa drena a minha energia, cara. Desde coisas fúteis quanto trazendo no micro, assim, coisa fútil. Putz, cara, se a coisa é muito difícil, já me drena energia, sabe? Eu sou muito aquele cara mal acostumado com a experiência que o Nubank criou. Sei. Então, tudo que é difícil, você fala assim, não. Deixa pra lá. Então, Mas difícil nesse sentido, né? Do uso da sentido vida. prático. Do sentido prático da vida, né? No sentido prático da vida. Tipo assim, cara, esse problema já tá resolvido. Não quero resolver, não quero ter que lidar com isso. Isso não é coisa no micro. No macro, cara, o contrário dos meus valores. Então, cara, falsidade ou falta de transparência. Não precisa nem ser falso. Só falta de transparência já é um mantra. Isso tira. E a parte de política no mundo corporativo, assim. Cara, política é um negócio que se puxa o freio de mão da empresa. A política sempre vai existir do jeito que a gente está organizado hoje. Mas se ela não for monitorada, ela é o freio de mão maior no mundo corporativo. Então, indo para o mundo corporativo, a parte política... Ela pode prevenir a empresa de avançar mais rapidamente do que ela poderia, né? E andar para trás também, eu acho. Sim, então imagino. é muito, muito perigoso. Por quê? Porque quando você tem uma estrutura... quando você tem uma estrutura muito alto nível, muito hierarquizada, né? Uma cultura hierarquizada, para o primeiro escalão, as coisas só chegam filtradas, com storytelling definido. Então, você não enxerga a realidade. Então, o jogo político que existe, ele drena toda a energia de quem está tentando entregar valor e faz com que a empresa fique míope, né? E aí, cara, é um freio de mão puxado. E a falta de transparência é a cerejinha do bolo. É a cereja desse bolo, né? Exatamente. Boa. E aí você já teve que lidar com muito mimimi nas equipes que você liderou, né? Como lidar, né, com a contradição que existe muito comumente hoje, né? De pessoas que desejam ter muitas certezas, né? Desejam promoções o mais rápido possível, por exemplo, né? Mas não sabem lidar, e de certezas e liberdades, né? Mas não sabem lidar com as responsabilidades, né? Que são inerentes a essas necessidades, né?
E aí, uma pergunta complementar. Os adultos de fato são adultos ou são só apenas crianças mimadas que cresceram? Cara, eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, são apenas crianças mimadas que cresceram. Mas, cara, esse é um ponto que a gente brinca aqui do mimimi, da geração e tudo, tem meme pra todo lado. Mas, cara, pra onde tá indo a força de trabalho do mundo? Porque é claro que a preocupação com a saúde mental, putz, pós-pandemia ainda, eu particularmente, eu mudei também a chavinha, né? Se fosse voltar naquela pergunta da mudança de chave, a mais recente foi a pandêmica, eu acho. Ah, De você dar atenção a você e tudo mais, e enfim, tudo que aconteceu. Mas, sim, tem muito mimimi, muito. Mas eu acho que na sua pergunta já tem a resposta. Assim, as pessoas precisam entender que, do jeito que o mundo está organizado hoje, o valor delas, ela está diretamente relacionada ao problema que você resolve. Então, qual que é o estigma dessa geração e dos mimimis que acontecem, né? As pessoas querem crescer sem mudar o valor delas dentro da empresa. Então, assim, cara, se você não resolver problemas maiores, mais complexos, por que seu valor vai aumentar? E na área de tecnologia, exclusivamente, né? Acho que pelos últimos anos, a gente é muito mimado, né? Porque o mercado é um mercado surreal. Então, assim, só o fato da gente já estar nesse mercado já nos torna mais mimado. Porque, eu não quero aqui, eu vou lá, vou ganhar em dólar. Então, cara, é muito que complexo. já é uma coisa que poucas profissões têm Pouquíssimas profissões. essa condição. Exatamente. Então eu acho que a gente tá num momento. Não tem a resposta pra como resolver isso, porque eu até acho que isso Eu envolve também queria ter a resposta. até uma questão de Estado, assim. Que pô, o Brasil tá perdendo talentos pra fora. Uhum. Pra Portugal, pros Estados Unidos, pra vários países da Não, Europa. Alemanha, vários amigos meus Alemanha. saíram do Brasil e foram pra Alemanha. Então, assim, cara, quando a gente perceber, a gente vai ficar muito pra trás, né? Uhum. Mas o Brasil tá acostumado, infelizmente, com isso. Então, cara, eu acho que o resumo da ópera dessa questão do mimimi, principalmente no mundo de tecnologia, ele acontece pra caramba e a pessoa precisa entender que o valor dela é resolver problema. Então, ou evitar que os problemas aconteçam, né? Quando a gente chega no nível de maturidade, a gente tá evitando que problemas aconteçam. Uhum. Esse é o melhor dos mundos. Então, é isso. E se a pessoa não quiser aumentar a responsabilidade, so sorry, assim, Não há o que fazer, nós né? somos, infelizmente, partes de uma engrenagem, né? E a gente tem que fazer com que essa engrenagem a gente cada vez se destaque e execute cada vez coisas mais complexas, né? Resolva problemas mais complexos. Pô, essa onda de IA é a ferramenta que todo mundo precisa para dar saltos, cara. Então, assim, se você resolver problemas complexos com o uso de IA, não interessa se você se formou na USP, se formou. Cara, você está resolvendo um problema real da empresa com as ferramentas que estão disponíveis. E as Né? ferramentas estão aí, né? É só, entre aspas, usar. É uma janela de oportunidade única que as pessoas têm para se diferenciar, para criar, para se provar como profissionais do futuro, assim, né? Sim. Mas mesmo com ferramenta, tudo tá relacionado com os problemas que você resolve. Sim, não tem muito como. E acho que só um complemento, né, em relação a isso, né, falando de um pouquinho de IA, me parece, né, o profissional de tecnologia que entendia de negócio, ele sempre foi um profissional diferenciado, né? Sempre. Porque ele programando, ainda assim ele tinha a capacidade de conversar com o cliente, conversar com o usuário, entender o fluxo de negócio para conseguir implementar em software a melhor ferramenta para resolver o problema, né? E não necessariamente aquilo que a pessoa estava pedindo, Sim. né? Que é um detalhe, né? E aí, nessa era da IA, né, isso ainda se torna mais exacerbado, né? Porque o profissional de tecnologia que apenas sabe codar ou apenas sabe a parte técnica, ele perde muito valor, mais do que já perdia antes. Né? Então, se o profissional que entendia de negócio já era mais valorizado, né, agora com a era da IA, ele eventualmente vai se tornar hiper mais valorizado do que a pessoa que só entende de fato da questão técnica, né? Sim. Eu acho que assim, como você falou, as pessoas que conheciam mais, tinham mais soft skills e conheciam de negócio, tinham uma visão mais sistêmica, são os líderes de hoje.
quem tá na liderança, diretor, gerente e É. tal. Eu acho que tem muito essa característica. O cara tem uma veia técnica, mas ele sabe falar a língua de negócio. Uhum. A parte mais técnica, eu concordo discordando, no seguinte sentido. Um cara que conhece profundamente a parte técnica, ele tá com. Ele já tá na base 3 do Everest pra subir no pico. A galera que não conhece tecnicamente, ela tá na base ainda. Sem dúvida. sem Eles dúvida. vão conseguir escalar. Uhum. Bem ou mal, pode sofrer e tal. Então, para mim, os times técnicos não podem perder a janela de oportunidade de exponencializar o que eles sabem fazer, entendeu? Perfeito. Até porque A oportunidade maior tá na mão deles. tá muito na mão deles. Então eu vejo dessa forma, assim, sabe? E, óbvio, como todo mundo, quem não embarcar vai ficar pra trás, cara. Ninguém vai. Desculpa, não vai precisar. Então você tem que entender que o seu conhecimento técnico tem que ser o trampolim pra você usar IA. Você vai usar IA como ninguém. Você pra tem fazer a capacidade de usar IA como ninguém, né? É, E aí, se você não aproveitar, você está desperdiçando exatamente. esse talento. Né? Exatamente. Então, assim, acabou na engenharia de software. Tem que acabar aquela história do tipo, não tem teste automatizado. Cara, você não tem porque você não quer. Ontem eu tava Ai, falando coisa com um cara do maravilhosa. meu time, ontem ele subiu um módulo que a gente tava discutindo, o cara fez em 2 horas e com 80% de cobertura de teste, em 2 horas. Um módulo bem simples e tal, mas, cara, é impressionante, assim, o que a gente... Então, assim, eu falei, cara, sua missão é destravar essa habilidade em todas as Em pessoas todas as do time. pessoas do time. É pra isso que você tá aqui, entendeu? Exatamente. Inclusive, eu tenho uma crença, né, de que eu não acredito que a IA vai fazer as áreas de TI, de tecnologia, né, reduzirem. Eu acho que elas podem até incrementar, né, Eu as acho. áreas de tecnologia, porque a IA vai habilitar, na verdade, já está habilitando, né, as empresas a testar, experimentar e evoluir com tão mais velocidade, né, que assim as empresas vão ter conhecimento, né, de que, caraca, coisas que antes eram impossíveis ou que demorariam muito, Uhum. agora a gente consegue fazer. Então, caraca, full throttle, É, vamos fazer. é. Então eu tenho essa crença, né? E tem uma segunda crença que é corolária a essa, que é se as empresas perceberem que agora a gente pode testar muito rápido e se der certo, simplesmente joga fora porque o custo do investimento foi muito baixo, Uhum. as empresas vão aprender a fazer isso com mais velocidade. Né? Porque hoje ainda existe muito aquele. Ah, não, mas já investi tanto tempo, aí continua investindo num projeto que assim tá praticamente fadado ao fracasso, mas a Sim, empresa sim, continua sim, investindo sim. porque já foi se investido muito. E aí se continua. Com o advento de você poder experimentar e errar mais rápido, porque o custo dessa experimentação é mais barata, aí eu tenho uma crença que talvez as empresas aprendam a jogar fora mais rápido as coisas que não virarem, né, que Sim. não tiverem mais sentido de serem feitas. Aí é uma crença. Vamos ver o que o futuro vai dizer. Pois é, eu acho que quem sofre mais são os modelos de negócio, porque as empresas que têm diferenciação tecnológica, elas vão precisar buscar outras diferenciações, né? Porque a partir do momento que cai a barreira tecnológica, que poucas empresas tinham acesso, que as big techs tinham acesso, que os grandes bancos tinham acesso, Exato. a competição fica muito mais ferrenha, né? Exato, Então tem No que nível, repensar muita no coisa. nível do negócio, né? Exato. E aí, deixa eu contar uma história, cara. Há um tempo atrás, eu contei sobre era uma historinha uma receita de peixe numa travessa. Era uma história toda bonitinha. Não vou lembrar tudo de cabeça agora, mas era uma história legal que eu gravei assim num podcast, me entrevistaram, eu contei essa história. E aí meu time, editou a história, fez uma animação, né? Tá lá no meu Instagram. Vou lá pra trás, lá tá lá. Aí tem a minha narração, que eu tava contando essa história, e o pessoal da edição do marketing fez um videozinho, né? Então cada coisa que eu contava, a história andava, assim, era um videozinho animado. Legal. Cara, super fofo, super legal, com uma moral da história no final. Então, assim, eu compartilhei aquilo com a melhor das boas intenções, porque de fato era uma história muito interessante que poderia, né, ajudar outras pessoas. E aí aconteceu um fato completamente inesperado, e esse fato transformou um pouco a minha forma de pensar sobre um determinado tópico, que aí eu vou comentar. Direitos autorais. Não, nem era Bom. direitos autorais, não. Uma pessoa
respondeu, né, mandou em privado para mim uma mensagem porque ela tinha ficado extremamente ofendida com o vídeo. Mas assim, ofendida. Ela ficou assim, ela parecia que eu tinha feito uma coisa que era para atingir ela pessoalmente, né? E aí eu fiquei assim, eu fiquei transtornado com essa situação. Eu fiquei completamente transtornado com essa situação, porque eu falei assim, não é possível. O que acontece? O vídeo é mó legal, é uma historinha maneira e tal. E aí, nesse dia, né? Claro, não no dia, mas depois de refletir sobre o acontecido, assim, eu obviamente concluí, obviamente não necessariamente, mas enfim, eu concluí que assim, cara, não importa o que se faça, não importa o que você fale, ou até a forma como você fale, alguém pode sempre ser potencialmente ofendido com aquilo que você falou. Sim. Não importa a melhor das boas intenções que você tenha. Então, na dúvida, é melhor falar aquilo que você pensa. Porque, assim, alguém vai se ofender de qualquer forma, então se é pra alguém se ofender de qualquer forma, eu vou falar aquilo que eu tô pensando de fato e não qualquer lorota. Cara, isso é uma verdade mesmo. E aí, dito isso, vem minha pergunta pra você. Como lidar com pessoas ofendidas por coisas completamente aleatórias? Cara, tem problema que é meu e tem problema que é do outro. Assim, cara. Não tive situações que eu lembre, assim, dessas, assim, das pessoas se ofenderem. É óbvio, né? Você tem que se colocar no lugar do outro, mas se é um negócio muito aleatório, cara, tem coisa que você não tem que se preocupar mesmo. E aí é a vida que segue, deixa as coisas acontecerem. Agora é óbvio, se tem o que você não pode cair na tentação é de não tentar olhar sobre o prisma da pessoa. Se fizer algum sentido, pô, se retrata, se corrige e tudo mais. Isso eu faço diariamente. Principalmente quando a gente tá no mundo de comunicação assíncrona, né? Que você escreve mensagem e a galera interpreta a entonação que você tá colocando lá. Exato. Isso faz toda a diferença. A gente usa emojis pra dar uma melhorada, né? Então assim, e aí você não sabe, então tá bom, você tá usando emoji, a entonação muda. Ninguém ensinou como é que lê não tem, né? emoji, né? Então, se é uma coisa sem sentido nenhum, só ignoro, cara. Assim, só ignoro mesmo. Agora, é que nesse exemplo que você deu é muito aleatório mesmo. Foi Mas se é alguma coisa corporativa, que é onde mais acontece, você precisa... Eu tenho que chamar a pessoa, conversa de frente a frente, cara, que se sentiu assim, não foi isso, tal, e vida que segue. Não tem que ter. Porque a comunicação realmente é difícil. E cada dia é mais difícil, né? Porque você tem videoconferência, você tem presencial, você tem WhatsApp, você tem comunicação assíncrona. Cara, é a parte mais difícil da liderança mesmo. É uma loucura. E, fechando, histórias inventadas ou vividas? Quais você prefere? Vividas, cara. Histórias têm que ser vividas, senão não são histórias. Senão são... Histórias inventadas são boas, mas as vividas são as melhores. As vividas são muito boas. A gente falou um pouco de viagem aqui. Putz, você escrever a sua história, criar os seus momentos. Isso não tem preço mesmo, assim. Eu acho que é o mais legal da vida. Você aproveitar o que você tiver a oportunidade de aproveitar. Eu acho que isso é o melhor. Boa, muito bom. E agora, então, pergunta potencialmente canceladora. Putz, chegou essa hora. Chegou essa hora. O que você quer me contar? Vamos lá. Potencialmente canceladora. É um pensamento potencialmente cancelador, certo? Uhum. Deixa eu ver se esse serve. Eu acredito... Pode ser que esse seja um sentimento de vários, né? Mas eu acredito que visão de mundo, visão de Brasil, que o sistema que a gente tem, do jeito que tá, do jeito que as coisas estão acontecendo, pô, só abrir qualquer site de notícia e pega a primeira lá. Ele não funciona. Aí fala, isso não tem nada de cancelador. Não, mas qual que é o meu ponto? E aí esse é o cancelador. Eu acho que a democracia é o problema. Aí você fala, caraca, mas você é maluco, você é fascista. Não. Da forma como está posta, não funciona. Uhum. A democracia, ela tem que existir, na minha opinião. Ela tem que existir, mas tem que ser de um jeito muito diferente, eu acho.
não tem as respostas, mas eu acho que tem que ser muito diferente. Então, a minha opinião canceladora é que a parte da democracia é um grande problema. E a gente precisa lapidar ela para tentar derrubar o que está acontecendo com o país hoje, cara. Tá posto que do jeito que tá, não tá funcionando bem, Não né? funciona. Mas não é só no Brasil, né? Isso é no mundo, né? No mundo, a gente tem exemplo para onde você olhar. Para onde você olhar tem exemplo. Então, é lindo, né? Você falar de um mandato de 4 anos, os 3 poderes e tal. Mas, cara, assim, não tá rolando, entendeu? Então a gente precisa... Obviamente que a população tem que decidir sempre. Mas como que a gente faz isso de uma forma efetiva, de uma forma meritocrática? Que eu acho que tem que ter. A política não existe. Quem fala mais mentira ganha. Então eu acho que essa é a parte complexa e não tem nenhuma palha sendo mexida na minha visão pra gente Quem mudar isso. fala né, mais cara? mentira ganha. Quem fala mais mentira ganha. É impressionante, assim. O Brasil, assim, se você der pra um gringo tem no todo mundo, mas se você der um livro de história da política brasileira pro gringo, o cara acha que é ficção, assim, de tudo que acontece. De todos os lados, tá? De todos os lados. Então, a gente tá vendo o que tá rolando com o Banco Master, o que vai sair dali, você já viu os arranjos acontecendo, putz. Então, assim, pra mim é essa parte. E aí, quando você faz o corte do democrático, já vão me tarjar, mas Não é tem, isso. Eu acho não que tem que luz ser... no fim do túnel ainda. Não né? tem luz no fim do túnel e eu acho concordo com você. que o modelo democrático, do jeito que tá hoje, ele precisa ser mudado radicalmente. Eu continuo acreditando que as pessoas têm que, sim, que eleger quem vai liderar, tem que ser democrático, mas não do jeito que tá hoje, cara. Não com essa separação, sei lá, o judiciário do jeito que tá. O judiciário tem que ser tem que ser cara de carreira, tem que ter... Enfim, não é meu papel, mas... Coisas precisam ser ajustadas. Coisas precisam ser ajustadas, Boa. E quem você acha brilhante que tem que sentar aqui junto comigo pra bater esse papo, assim como aconteceu agora? Eu tenho uma... Olha, eu falei com ela faz pouco tempo, Não sei se vocês já falaram com a Karine Chaves. Conhece a Karine? Acredito que não. Cara, a Karine foi minha primeira gestora. Em 2008. E ela foi uma mentora. Minha primeira mentora. Eu tive 2 mentores na minha carreira. A Karine e o Marcelo Toledo. Na época da Oi, depois Vertem e assim por diante. Mas a Karine eu indicaria, porque eu depois de velha, né, depois de um tempo de carreira, eu passei a reencontrá-la em eventos e tal. A gente troca figurinha direto. Hoje ela é CIO de uma empresa de seguros. Então eu acho que ela daria um baita podcast aqui. Perfeito, maravilhoso. Gostei, adorei. Obrigado. E seu momento jabá? Fala um pouquinho aí da CertSign ou do seu momento pessoal lá dentro. Bom, legal. Comecei essa jornada na CertSign há 6 meses, né? Uma empresa de 30 anos, com milhões de clientes, né? Quem não conhece, quem não tem um certificado da CertSign, etc. Então, uma empresa... A gente estava falando antes de começar, né? Que você começou no Rio e tal. Lá quando eu fiz faculdade, uma das coisas de sucesso era você estagiar na CertSign do Rio de Janeiro. Então tá sendo o meu terceiro capítulo como CTO, a minha terceira empresa como CTO. Então tá sendo uma jornada de aceleração. A gente tem muitos produtos novos para lançar. A CertSign, como todo mundo sabe, faz a parte de certificação digital, uma das maiores ACs do Brasil. Mas a gente também tem pilares de assinatura digital, formalização, que a gente faz com grandes bancos e tudo mais. E a parte de identificação, biometria. Seja biometria facial, biometria de voz e assim por diante. E são novos produtos de biometria de identificação que a gente está trazendo para o mercado até o final do ano, que é a minha missão lá. Então é isso, cara. Boa, maneiríssimo, cara, maneiríssimo. Estamos precisando dessa parte toda de biometria, né? A gente sabe os desafios, né? Tem algumas catacras que você... Eita! Tem algumas catacas que você chega, olha e diz que é outra pessoa. Boa, é verdade. Então, assim, perigoso. E como vocês sabem, a Impulse é a People Tech que resolve a sua dificuldade de recrutar e contratar profissionais de tecnologia qualificados e altamente especializados. Comentar com você também sobre o livro Sentir e Responder. Foi um livro que a Impulse trouxe para o Brasil na edição em português, com exclusividade. O livro que todo gestor deveria ter lido antes da pandemia começar. Boa. É verdade, para se preparar, né? Exatamente. Também não posso deixar de mencionar o livro Líder de Impacto, que está aqui na estante. Eu escrevi com a Karine e com o Miranda, meus sócios. E também falar do projeto Rio Memórias,
que é um projeto apoiado pela Impulso. Legal. É um museu da história do Rio de Janeiro, um museu virtual sobre a história do Rio de Janeiro. E uma das partes mais legais desse museu é o podcast, que está em todas as plataformas, né? Várias temporadas já, cada episódio contando a história de um pedaço da história do Rio de Janeiro, né, que muitas vezes se confunde com a história do Brasil, né? Vários dos episódios, cada um contados ali, são histórias que a gente ouviu desde a escola, nas aulas de história, só que narrados, com pesquisa, altamente aprofundados, então vale a pena se aprofundar um pouquinho mais na história do Rio de Janeiro e na história do Brasil ali no podcast. E também, obviamente, convidadíssimo para participar da Vanguarda, né? Nossa comunidade para lideranças. Já estou. Boa. Fechadíssimo, cara. Foi incrível. Obrigado por você participar. Obrigado, imagina. Obrigado pelo convite mais uma vez e até a próxima.